não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Então, isso significa que toda discussão no Brasil é ridícula, grotesca, coisa de macaco. Né? Um grupo de macaco batendo no outro macaco. Toda discussão. E eu achava que precisava criar um grupo crescente de pessoas que não fossem assim, que fossem capazes de discutir as coisas seriamente, porque daí isto criaria, vamos dizer, a base objetiva sobre a qual pudesse se perfilar, então, as várias correntes. Eu estou um partido disso, eu estou um partido daquilo, mas sabendo do que se trata, sabendo o que está em jogo, não é isso? E tendo meios de argumentar seriamente, e não primeiro formar a palavra. No Brasil, argumentar seriamente, o pessoal pensa que é falar bonito, né? Ter argumentos que assustem, tudo isso é besteira, evidentemente. Né? Ora, acontece que, no meio desse meu projeto, né, eu pensava assim, para consertar a alta cultura brasileira precisa no mínimo 30 anos. Para você formar uma geração que começa, digamos, aos 20 anos, porque eu não sou professor de criança, eu só sei ensinar adulto, né, jovens adultos, né? E quando eles chegarem aos 50, eles vão começar a produzir, ensinar, etc, etc, e vão criar um muro de livros que impede a entrada da imbecilidade na discussão pública. Passados apenas 10 anos, 10 ou 15 anos do meu projeto, bom, eu me tornei um autor de enorme prestígio, todo mundo ou leu um livro meu, ou assistiu algum vídeo, etc. 2 ou 3 coisinhas a meu respeito, você sabe, então não custa nada ele chegar no lugar dizendo eu sou aluno do Olavo, eu sou discípulo do Olavo, sou admirador do Olavo, e arrumar um lugar no partido político e conseguir uma candidatura para ser vereador, deputado, qualquer porcaria. Então, isto é um bando de picaretas, né? Agora, observando os picaretas, você tem, né, os analistas políticos. E eles veem tudo isso e dizem, esse é o olavismo. Então, o Olavo está coordenando um monte de caras para ele ocupar todos os lugares, né, na Câmara, no Senado, no Ministério, e mandar no Brasil. Ou seja, por lá você tem um bando de picareta, e do outro lado um bando de otário. E eu vejo isto, gente, você nem imagina como eu fico consternado com isso. Eu vejo essas opiniões do general Santos Cruz, por exemplo, e ele não tem a menor ideia de quanto ele é burro. Ele não é burro naturalmente, ele é burro por falta de estudo, falta de prática. Se você pensar assim, quando esse sujeito estudou, por exemplo, estratégia comunista? Nunca. Ele não sabe nada a esse respeito. Né? Quando que ele estudou o fenômeno do poder em si? Nunca. Então é evidente, ele vê um monte de cara que parece olavista, ele já entende que existe um macro-grupo olavista coordenado daqui da Virgínia, com a finalidade de ocupar postos no governo e mandar em tudo. Que é uma coisa assim, para mim nunca me interessou, eu acho uma chatice, tá certo? E acho que todos os caras que se elegeram usando o meu nome, é claro que eu não posso ir atrás de um por um e punir um por um, isso seria mais loucura ainda, né? Mas o sujeito acreditar que isso é uma ação minha, o quê? Você é muito burro, de fato. Não apenas burro, mas não tem imaginação. Não é capaz de imaginar que as coisas sejam diferentes do que ele está pensando naquele momento. Isto é, assim, é endêmico no Brasil. Então, também é endêmico o argumento ad ignorância. O que o sujeito não sabe, ele crê que não existe. Esta semana mesmo apareceu na Câmara Estadual
Assembleia Estadual da Bahia, um deputadinho chamado Sargento não sei o quê. E disse: esse Olavo não fez nada pela pátria, ele é um total desconhecido, ele não merece essa condecoração. Então, bom, talvez eu não mereça a condecoração, mas dizer que eu não fiz nada é o fim da picada, porque você vê a massa nas ruas gritando que eu fiz. Mas o cara nem leu os meus livros, nem leu meus artigos, e nem ouviu a massa gritando, ele não sabe de nada e diz que não existe. Então, assim, é uma ignorância quase inimaginável, ultrapassa. Isso não acontece em outros países, gente. Quer dizer, pessoas dando palpite sobre coisas que elas ignoram totalmente. Você não vê aqui, você não vê na Alemanha, você não vê na Inglaterra. Você vê gente muito enganada sobre certas coisas, como, por exemplo, o Stephen Hawking está muito enganado sobre certas coisas, mas você não pode dizer que ele desconhece tudo a respeito. Ele conhece pelo menos aquilo que ele estudou. Não é isso? Então, quando eu leio as coisas que as pessoas escrevem a meu respeito na mídia brasileira, é tudo imaginário, absolutamente tudo. Não tem um fato ali. Mesmo que eu explique o fato para o sujeito, ele não entende, porra. Se eu disser essas coisas para ele, você sabe o que o sujeito entende? Ah, sim, ele tem o grupo, ele está querendo tomar o poder e ele está disfarçando, fazendo de conta que não é isso, para tomar o poder mais facilmente. Ou seja, o cara não sabe o que é um escritor, não sabe o que é uma vocação de escritor, não sabe o que é uma vocação de intelectual, de fato não sabe. Ele só entende o quê? A atividade política, que é a luta pelo poder. Ele não tem ideia de quanto a atividade intelectual em si mesma pode consumir de tempo e de energia. Ao ponto de que, se eu fosse me dedicar à atividade política, eu estaria liquidado. Você imagina, por exemplo, o sujeito pode escrever até um livro bom nos intervalos da atividade política, mas não vai ser um livro de importância filosófica nem científica. Por quê? É o livro que está tentando juntar os amigos contra os inimigos. Tem várias pessoas que escreveram livros assim. Eles leram alguma coisa dos meus artigos e ficaram anticomunistas. E passaram a escrever livros anticomunistas. Mas eles estudaram o comunismo? Não. Eles desprezam tanto o comunismo que não precisa estudar. Meu Deus do céu. Ali no meio comunista entrou os pensadores comunistas gênios, eles têm gênios fantásticos. George Lucas é um gênio fantástico. Não é isso? O próprio Karl Marx, Karl Korsch, e muitos outros. Você não pode entrar com essa arrogância, né, e achando que porque o regime socialista é inferior ao regime capitalista, porque ele produz menos dinheiro, então o comunismo não tem poder nenhum, está condenado, está acabado. Então, olha, em primeiro lugar, o sujeito que acredita que o comunismo é ideologia é um cretino. O comunismo tem 50 ideologias diferentes. Acredita que o comunismo é uma doutrina? Não, ele tem 50 doutrinas diferentes. O comunismo é um fenômeno de unidade estratégica entre doutrinas e ideologias que podem ser até incompatíveis entre si, mas que se mantêm fiéis à unidade da estratégia. Mesmo quando tem briga dentro da esfera estratégica, como teve, por exemplo, entre os trotskistas e stalinistas, mesmo aí eles estão unidos dentro de uma estratégia global. O objetivo deles é o mesmo. E esse objetivo é o poder mundial. Quanto de poder mundial? Ilimitado. Por quê? O regime comunista, economicamente, ele é inviável. Portanto, nada que um governo comunista faça para controlar um país vai satisfazer o seu ideal de poder. Ele sempre vai precisar de mais poder, porque ele nunca vai conseguir fazer o que ele quer. Então, isso quer dizer, isso é um traço do comunismo mundial, traço infalível. O desejo de poder é ilimitado e crescente. E quando falha numa área, ele pega outra área. Eles não conseguimos juntar aqui, vamos dizer, as vítimas econômicas, vamos juntar as vítimas sexuais, os caras que estão frustrados sexualmente. Serve até isso. Né? Então, olha, eu raciocinei muito sobre o fenômeno comunista. Eu passei por todos os erros que o pessoal comete hoje, eu passei por todos eles. Pensar que é uma ideologia, pensar que é um regime econômico, pensar que... Você entendeu o que é o comunismo.
E entendo que ele é uma unidade de tipo estratégico, tático e psicológico, tá certo? Sem nenhuma unidade doutrinal e ideológica. Portanto, você entender a ideologia comunista, bom, em primeiro lugar tem um problema, qual delas? Não é isso? Então, ali existe, dentro do comunismo, existe ideologias que são absolutamente antagônicas. Né? Eu mesmo citei, onde Karl Marx diz que a posição de classe do indivíduo determina sua ideologia, e tem outro 100 anos depois que diz que a propaganda comunista cria a classe que ela vai representar. Essas duas teses são absolutamente antagônicas e ambas são igualmente comunistas, e os dois propositores dessas teses são tidos como líderes comunistas importantíssimos, muito respeitados. Então, também existem pensadores que não são comunistas, né? Mas que dão suporte ao comunismo em pontos essenciais. O Maurice Merleau-Ponty era um desses. Ele nunca foi comunista na vida. Só que ele achava a ditadura Stalin a coisa mais linda do mundo e mais justificada do mundo. Depois ele voltou atrás. Mas enquanto ele pensava assim, ele estava ajudando, e o argumento dele era importante para os comunistas. Não é isso? No Brasil, nós tivemos o padre Henrique Lima Vaz. Ele nunca foi formalmente comunista, mas ele foi a base, né, de toda a esquerda católica, a base da organização de toda a esquerda católica, inclusive teologia da libertação. E era um filósofo de altíssimo gabarito. Então, em volta do comunismo ainda tem esses tipos que são enormemente complexos. Sem estudá-los você não vai entender nada. Agora, todo esse pessoal que entrou aí para a direita nos últimos anos, entrou por quê? Antigamente não existia direita no Brasil. Você não tinha uma opinião direitista circulando, nada. No máximo você tinha opinião a favor do regime liberal, da economia liberal, tipo Roberto Campos. Ele nunca falava nada contra o comunismo, falava a favor da economia liberal. Mostrava que funcionava melhor, etc, etc. Isso era o máximo de direitismo admissível no Brasil. Os intelectuais esquerdistas mais famosos nunca tinham sido criticados em nada. Eram pessoas intocáveis, tipo Marlene Chauí e outras, né? Daí, quando eu lancei o livro do Imbecil Coletivo, foi um escândalo, evidentemente. E eles não sabiam o que responder, por quê? Porque nunca tinham sido atacados. Não estavam acostumados com isso. Então, o que fizeram? Vamos ignorar. Deram uma de Mourão. Não respondemos. Né? Não vamos descer a este ponto. Gentalha, que é que nem eu. Como é que chamava os freitas isso? Era o Kiko. O Kiko. É assim, você se faz importante porque você tem medo, você tem tão medo, né? E você faz de conta que o seu medo é uma superioridade. Sabe que não vai poder discutir, então, não vou dar a esse cara, né, a honra de uma discussão. Todo mundo agiu assim. Não funcionou, falaram, então vamos fazer o contrário, vamos falar todo mundo mal dele ao mesmo tempo e não dá para ele a chance de uma resposta, porque se eu fosse responder esse pessoal, eu teria que ficar escrevendo 1000 páginas por semana, eu não posso fazer isso, então eles falam o que quiserem. Mas não funciona, porque você vê na rua, o povão dizendo lá, obrigado, olá, viva, olá. Não funciona fora do círculo de elite, mas na elite funciona. A elite acredita 100% nessas coisas que ela não tem a menor ideia do que ser. Né? Então, isso significa que, na medida em que a elite tem esse pensamento, os caras que entraram na política através da direita e começaram a subir na vida, eles vão ter que aderir à elite, porque o que eles queriam era tornar-se membros da elite. Não queriam derrubar a elite, nunca pensaram nisso. Né? Pega aí cara que nem esse Alexandre Fruta. Alexandre Fruta queria derrubar a elite? Não, eu quero sair do teatro pornô e virar um cidadão respeitável, etc. Então, já para se respeitar, para você falar mal do Olavo, eu também vou começar a falar. É muito simples, né? Então, são pessoas que são Zé Ninguém, não são nada, e querem arrumar uma chance de subir na vida. Claro que eles vão aderir ao pensamento da elite, mas muito rapidamente.
Né? Mesmo que isso os queime, né, eleitoralmente. Então você vai ser deputado de um mandato só, mas enquanto ele estiver lá dentro ele vai ter que pegar bastante dinheiro, porque sabe que vai ter um mandato só, tem que enriquecer rápido. Né? Então, o que o pessoal imagina como sucesso do Olavo de Carvalho, quer dizer que a eleição desses vagabundos todos, não é sucesso nenhum. Sucesso para mim é o efeito que isso teve, por exemplo, em alunos como o Flávio Gordon, né? O Ronald Robson, né? O Rodrigo Gel, muitos outros, pessoas de talento, né? O Érico Nogueira, a Lorena Miranda, que estão criando a alta cultura do Brasil daqui 20 anos. Estes podem mudar o rumo do Brasil. Os deputados, senadores não podem, gente. Eles estão dentro da máquina, né? E o único jeito de você derrubar a máquina é de fora dela. Estando fora e não aceitando a autoridade dela em nada. Por isso é um projeto de lei. Pô, eu desprezo projeto de lei. Projeto de lei para mim é a coisa mais inútil que existe. Né? Então, porque a lei, meu filho, a lei não tem poder por si. A lei depende de como o juiz vai interpretá-la. E se os juízes estão todos de um certo lado, eles vão interpretar todas as leis do lado que lhes interessa. Então, o que vai decidir o rumo das coisas? É a lei? Não, é a que está na mente do juiz. E o que está na mente do juiz é um fator o quê? Cultural. Então, a guerra cultural é a única coisa que importa, mas tem que ter a guerra cultural contra o inimigo certo. Não é isso? O que é o inimigo certo? Eu digo, olha, o inimigo certo é o comunismo. Mas não no sentido que tipos como Marco Antônio Viu, imagina, que é uma ideologia a favor da estatização dos meios de produção. Não. O comunismo como realidade concreta, isso é como organização mundial, um poder mundial, que tem lá a sua mixórdia ideológica interna, mas que funciona apesar da mixórdia. Ou seja, eles descobriram um padrão de unidade superior à unidade ideológica. Você está entendendo? E isto é o que o Lenin chamava do centralismo democrático. Se nós estamos todos do mesmo lado, nós podemos aqui dentro divergir quanto queira. Então, também expresso pelo Herbert Marcuse com a tolerância repressiva. Toda tolerância para com a esquerda, nenhuma para com a direita. Ou seja, o pessoal da esquerda pode divergir quanto queira, não tem problema. Mas o Stalin não concordava com isso. Ele achava que tem que eliminar a oposição dentro da própria esquerda. Mas não funcionou. Então, logo em seguida, descobriram, né, o centralismo democrático de novo. Então, com ele até hoje. Então, o grande problema é o comunismo, gente, é o movimento comunista. Né? Não é a inflação, não é a corrupção, não é a violência, não é essa reforma, aquela reforma, nada, tudo isso é secundário. Tudo isso, todos esses problemas são efeito do poder comunista, meu Deus do céu. E esse poder comunista é avassalador. Tanto que o anticomunismo está proibido no Brasil há 50 anos, 100% proibido. Ele está proibido na mídia, está proibido nas universidades, está proibido na política, está proibido no Congresso Nacional, está proibido nas falas dos ministros, eles não podem falar contra isto. Qualquer um que fale contra isso é massacrado, é acusado de tudo. Ele fala disso, no dia seguinte aparece uma foto da mãe dele no puteiro, onde ela nunca esteve, coitada. Né? Então, o anticomunismo está proibido e a perseguição ao anticomunismo é a força dominante no Brasil. Ah, mas nós temos que resolver o problema da Previdência. Você não vai resolver o problema da Previdência. Por quê? O pessoal comunista não deixa. Ou então vai exigir tanto de você para aceitar aquela porcaria, que você vai ceder tudo para ficar com um pedacinho. Ora, por que o pessoal chamado direitista não entende que este é o problema? Por exemplo, o Foro de São Paulo. Todo mundo achou que o Foro de São Paulo tinha acabado. Por quê? A Globo não falou disso durante 3 semanas, então quer dizer que acabou. Eles já estão lá se refazendo, fortalecendo de novo, e vão voltar com tudo. Eles não conseguiram sequer impedir que
Fala alto. Eles não conseguiram sequer impedir que a lei que era Sim, permissão isso. para o cidadão andar Não armado. conseguia, a direita, eleita recentemente, não conseguiu sequer defender um decreto que já estava assinado pelo presidente da República. Decreto que atendia uma decisão popular de 2005. Vocês não conseguem defender nem isto. Então o que é essa direita? Isso é um bando de carreiristas, de vigaristas. Não se pode confiar em nenhum deles, mas nenhum. Para não dizer que é nenhum, digo que tem duas candidatas que eu disse que eu votaria nelas se estivesse aí. Que foi a Joyce e a Bia Kicis. Eu não sei nada contra elas. Não quer dizer que elas façam tudo certo sempre. Mas nenhuma se meteu em treta. Né? Eu também não sei em que medida elas entendem o que eu estou dizendo. Espero que entendam. Né? Mas você ouviu algum general falar dos perigos do Foro de São Paulo? Não. Algum senador? Não. Eles falam assim, de coisas genéricas, tipo o banditismo, a violência, não, nem banditismo, nem isso eles falam, é violência, né? Ou a corrupção, etc. Mas do ponto central, que é o movimento comunista, eles nunca falam, porque eles têm medo, eles são servos do movimento comunista. Uns porque acreditam nele, outros porque são amigos, outros porque levaram dinheiro, e outros simplesmente porque têm medo. Então, existiu alguma situação no mundo onde o anticomunismo fosse tão proibido quanto na União Soviética ou na China? Existe o Brasil. Se você pegar assim, quantas teses anticomunistas foram aceitas, não digo aprovadas, aceitas para exame em todas as universidades brasileiras? Eu já respondo, nenhuma nunca. Não pode. Quantos anticomunistas professos escrevem na mídia? Nenhum. O que tem de direita na mídia é o quê? O João Pereira Coutinho, o Pundeu, né? É isso, é aquele negócio bonitinho assim, né? Ah, nós temos que ser moderados, nós não podemos, né, oprimir as pessoas. É assim. Agora, a exigência de moderação é sempre só para um lado, hein? Alguém exigiu que eu chegar no Foro de São Paulo? Não, vocês têm que ser moderados, vocês têm que parar de aprovar ditaduras genocidas, vocês têm que parar de aprovar, né, gangues de narcotraficantes, gangues de sequestradores, vocês têm que ser moderados. Não. A moderação é só para a direita. Né? E isso aqui, assim, o exército inteiro pensa assim. Não tem um general anticomunista. Tem general antirradical. Quem é o radical? Olavo de Carvalho. Quando que eu saí pregando morticínio por aí? Quando que eu saí defendendo algum regime genocida? Nunca fiz isto. Mas o radical sou eu. Porque qualquer anticomunismo no Brasil é radical. Então, este é o problema brasileiro, gente. Esses caras que destruíram a economia brasileira são todos comunistas. Todos. Você tem comunista por convicção, comunista por interesse, comunista por covardia, por mil motivos. Mas são todos comunistas. Agora, chega aí o Vil e diz, o Lula não é comunista porque ele nunca estudou Karl Marx. Eu digo, escuta, quando eu estava nesse meio esquerdista, sabe quantos comunistas eu conheci que tinham lido Karl Marx? 3. Tinha eu,